pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, fundadora do podcast Marketing Negócios, mais uma vez aqui no Cubo com a Monkin para gravar a quinta temporada e mais uma convidada especial aqui para preencher a nossa lista de convidados dessa quinta temporada, que é a Andrea Brandi, que é a gerente de branding da Motorola. Muito feliz de você estar aqui. Eu acho que é um tema que a gente pode trabalhar muito aqui nesse episódio. Universo de smartphones, celulares. Nunca trouxe aqui para o Marketing Negócio, então algo novo, algo inédito. Então, estou muito animada aqui para nossa conversa. André, bem-vinda ao Marketing Negócio. E para a gente começar esse episódio, como sempre, contextualiza aí sua história. Conta pra gente como que você foi parar na Motorola e trabalhando nessa área de branding. Rafa, obrigada pelo convite, primeiro. Obrigada, Monkey. E olá, pessoal. Um prazer estar com vocês aqui. Espero que vocês aproveitem o nosso momento juntos. Realmente tem muita história para contar e que delícia. Tomara que a gente aproveite esse momento Total. junto. Bom, minha história, ela é não linear, não é tradicional. Então, vou lá atrás, vou tentar ser breve. Eu comecei minha carreira profissional como atriz. Olha, É. E aí eu mas fazia teatro. teatro? Ah, eu Teatro. já fiz teatro, é maravilhoso. Estudei teatro, me dediquei ao teatro, isso desde pequenininha. Chegou na fase de decisão de carreira, minha mãe falou: "Minha filha, você vai morrer de fome". Porque eu não gostava, assim, de câmera, eu tenho pavor de câmera. Agora eu tenho menos, né, porque a gente tem que treinar, mas, Uhum. assim, na época eu não fazia testes publicitários, não eu fui convidada para fazer TV, nunca quis fazer TV, cinema e etcétera. E ela falou: "Não, se é teatro, tua parada, você vai morrer de fome. Escolhe outra coisa para fazer". Então eu fui amigavelmente induzida a escolher 2 caminhos. Um era relações internacionais, que eram 2 caminhos da moda na época. E o outro era hotelaria. Daí eu falei: "Gente, não tem nada a ver comigo", mas boas, né, já que é ela que vai, né, patrocinar o estudo. Escolhi hotelaria, que eu acreditava que era uma coisa que envolvia público e tudo, e cursei hotelaria. Então, bom, já foi um shift gigante, do teatro para hotelaria. Cursei hotelaria, obviamente não gostei. Eu gostava muito de gente, então sempre observei muito as pessoas, as atividades e etcétera, e acabei tirando proveito desse mundo de hotelaria, que tem muitas disciplinas, inclusive eventos. No meio da faculdade, eu já trabalhava, mas eu decidi, trabalhar com aquilo que eu gostava, que era a produção. E aí eu fui trabalhar numa produtora de som de publicidade barra gravadora, os selos de música estavam surgindo naquela época, e ainda se gravava CD, pessoal, para quem não sabe o que é CD. Eu peguei essa época. Então, a gente gravava CD. E eu fui para essa gravadora de disco independente, trabalhar lá. Comecei como estagiária e virei label, que é o cargo mais alto da gravadora, mas era independente. Saí de lá quando começou a crise das gravadoras com a entrada do streaming, que na época ainda era Emule, eram sites Uhum. assim, muito B, e de muita pirataria, tinha um cenário que não era regulamentado. Mas eu senti que não ia dar bom e saí. E fui fazer evento, fui produzir evento. Entrei numa produtora não, numa agência de publicidade de live marketing e fiz minha carreira em live marketing. Então, eu tive a oportunidade de fazer grandes eventos, enormes eventos. Me mudei para o Rio de Janeiro, que era onde a produtora ficava. E você ficava aqui em São Paulo? Eu sou paulistana de origem, e aí fui convidada. Quando eu fiz o U2, o show do U2 no Morumbi, essa agência falou: "Poxa, você não quer morar no Rio e trabalhar com a gente?" Eu falei: "Poxa, né, Rio de Janeiro, naquela Praia. época, jovem, eu tinha a tua idade." Falei: "Pô, o mundo é meu, né?" Ah. E fui, e fiquei 10 a 12 anos trabalhando em agência de publicidade, fazendo live marketing especializado em grandes eventos. Então, fiz desde grandes shows internacionais até Réveillon de Copacabana, muitos festivais. Tinha um festival muito grande no Rio de Janeiro e em São Paulo, que era o Team Festival na época. Parece que vai voltar, estou super feliz, porque é um festival muito bacana. Antes de virem os grandes festivais, né, para o Brasil. E, bom, e aí fui
fui trabalhando. E trabalhar com evento é uma coisa bem... e Olimpíadas, Copa do Nossa, Mundo, sim, tudo que veio para o verdade. Brasil a gente fez. E Olha, aí, trabalhar com eventos é uma coisa muito puxada, né? E tem que eu gostar imagino. muito e você acaba ficando muito viciado em adrenalina. Porque é A evento. emoção, A claro. premissa é que é eventual. Alguma coisa fora do script vai dar, não Total. adianta. Então, você tem que treinar. Eu acho que o grande skill para quem quer trabalhar com live marketing é jogo de cintura. Porque se você não tiver jogo de cintura, for criativo, souber explorar, Adaptar e, não né, dá. ser Você fica resiliente nessa louco, troca, é isso. acaba adoecendo e não é para você. E aí eu fui mãe, decidi ser mãe. E aí, mãe é totalmente incompatível com esse tipo de realidade, sabe? Assim, porque eu trabalhava, imagina, 14 horas por dia. Às vezes eu dormia na agência, às vezes eu virava à noite. Então, eu grávida, virando noite. Me lembro barrigudíssima, assim. E aí, eu falei, bom, agora é hora de pisar o pé no freio e reorganizar um pouco a carreira. Eu ainda era jovem, tinha meus 30 e poucos anos. Eu falei, ainda dá tempo de fazer uma virada. E na época eu atendia a Motorola. A Motorola era um dos meus clientes e muito antigos. Eu atendi Motorola durante 5 anos seguidos. E aí Já eu conheci a casa. já, e sempre apaixonada pela marca, pelo propósito e etc. E eles me fizeram um convite para entrar e ser funcionária. Eu já era meio Motorola de coração e aí me tornei funcionária em 2018 e tô até agora. Agora Atuando ali na área. atuando, E eu ia te sim. perguntar isso. Hoje, o que que você cuida ali na área de branding? Você falou, mencionou também na área de canais. Como que é a área que você, né, é responsável ali na Motorola? E depois eu queria entender como que funciona o marketing e o branding olhando para o contexto Motorola. Aham, aham. Bom, para quem não sabe, a Motorola pertence ao grupo Lenovo, né? É uma empresa chinesa, mas que nos dá muita abertura em função desse histórico e da solidez da marca. Aqui no Brasil, o awareness de Motorola é gigantesco, gigantesco. E traz um carinho e uma memória afetiva muito importante, né? Assim, todo mundo sabe quem é a Motorola, né? Uhum. E todo mundo E os tem uma celulares mais história. É, icônicos é o da Motorola. todo mundo tem uma história para contar de Motorola, né? Aham. Seja sua ou de parente, amigo, etc. Então, lá a gente se organiza da seguinte forma. Como é uma empresa multinacional, a gente recebe todas as diretrizes de campanhas do departamento global e a gente nacionaliza e disponibiliza para todos os nossos clientes internos. Então, todo o material que é produzido globalmente, a gente entende um pouco se é compatível com a nossa cultura, faz a localização em português e distribui para mídia, para veiculação, para trade no ponto de venda, para canais, para que eles possam fazer o spread para os varejos, operadoras, distribuidores e etc. Isso é a parte mais operacional da história, porque a cada lançamento a gente faz essa localização e boas. O que muda? Qual é o tempero, né? É que o Brasil é um país continental. Então, não há como a gente não colocar um pouco das nossas questões culturais dentro da Das conversa Motorola. brasilidades nessa comunicação. Até porque a Motorola tem uma história com o brasileiro que, para além dos celulares icônicos, que assim, a gente é o maior vendedor de Moto G no mundo. E quando veio o Moto G, faz 10 anos que veio o Moto G, a gente comemora esse ano 10 anos de Moto G, a gente criou a categoria do mid-tier. E, desde então, o Brasil foi o país que mais vendeu Moto G na história, ao longo desses 10 anos. E, esse propósito de democratizar a tecnologia, né, assim, para mim é o que mais me encanta dentro da empresa, porque oferecer possibilidade de conexões, do saber, né, de você poder prover possibilidades para o outro, é demais. E é infinito. Basta a pessoa ter vontade e investir. Então, a gente procura, e aí só voltando à tua pergunta, a gente procura trazer um pouco desse histórico, trazer um pouco desses inputs do brasileiro
para não parar no monólogo, né? Porque uma empresa de tecnologia, ela tem que vender os aparelhos, ela tem que oferecer a informação das características do produto. Quanto tem de memória, quanto tem de bateria, qual o processador. Mas, na verdade, o que a gente quer é gerar diálogo. E para nos acompanhar nesse papo da 5ª temporada, trouxemos algumas marcas parceiras do podcast. Começando pela Socialis, a Socialis é uma plataforma que instrui times a adotar as melhores estratégias de redes sociais de maneira gamificada e inteligente. Esses times podem ser suas lojas, vendedores, colaboradores ou até mesmo os clientes e creators parceiros da sua marca. Atendemos diversos segmentos com o objetivo de transformar profissionais em criadores de conteúdo de maneira prática. Pela plataforma, você consegue repassar as melhores estratégias de social selling e acompanhar a performance na ponta. Escaneie o QR Code ou clique no link na descrição para conhecer mais sobre a nossa solução. Outra marca fantástica que estará nos acompanhando na 5ª temporada é a Faster. A Faster é uma plataforma de design por assinatura que ajuda times de marketing a acelerarem suas produções criativas. Eles usam um sistema de créditos como moedinhas criativas que dão transparência e flexibilidade para solicitar peças variadas de design, de forma ágil e recorrente. Com isso, a Faster te ajuda a fazer mais com menos budget, usa a tecnologia para liberar tempo na agenda, não deixe o seu time na mão e se encaixe nas necessidades do seu time. Para saber mais, é só escanear o QR Code aqui na tela ou acessar o link na descrição do podcast. E recado rápido para você que me acompanha e é líder de marketing e growth. O GLA é a maior plataforma de educação e comunidade de growth do Brasil. Inclusive, eu tenho uma aula lá na plataforma sobre social selling e agora eles criaram um produto para desenvolver os líderes e seus times. Imagine ter acesso a conteúdo exclusivo, ferramentas práticas, templates e uma comunidade de líderes enfrentando desafios similares aos seus. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da empresa, até mesmo para quem está começando. Esse é o GLA Empresas e eu faço parte, junto com outros líderes, de empresas como Mercado Livre, Globo, Nuvem Shop, entre muitas outras. E se você usar o link na descrição desse episódio, você ganha um desconto de 10% na mensalidade. E não deixe de acompanhar o Marketing Negócio nas redes sociais. Agora bora pro nosso episódio. Incrível, eu ia falar isso agora. E ainda mais quando a gente fala dos canais digitais, nos canais digitais, seja redes sociais, as conversas digitais que a gente tem hoje, a marca que faz um monólogo, ela não gera conexão. E eu acho que a Motorola, ela tem um trabalho muito incrível de gerar diálogo, né? E aí você comentando toda a questão da brasilidade, tem uma questão de nostalgia que a Motorola traz, que vocês trabalham isso, que eu acho que é muito legal. Vocês tiveram até algumas campanhas que eu vou te pedir para também contextualizar, mas eu lembro na minha infância, pré-adolescência, enfim, que tinha ali a Motorola rosinha, que era assim o auge daquele celular, todo mundo queria ter aquele celular. E vocês trabalharam em algumas campanhas e comunicações, assim, e você vê nas redes sociais falando sobre tendências dos anos 2000, né? E que a Motorola tava lá. E isso é algo que a gente fala do Brasil, que tem esse diálogo, né? Então, como que vocês trabalharam essas comunicações, né? Vocês tiveram essa liberdade, então, de trabalhar essas brasilidades, nostalgia, mas como que foi trabalhar essas campanhas também envolvendo isso, esse diálogo? Nossa, tem 2 cases aqui que eu vou tentar contar bem rapidinho, um mais antigo e o outro que é recente. O primeiro foi na época que a gente estava lançando um Moto G50, que era uma geração nova de Moto G, e estava na final do Big Brother. O Gil do Vigor tinha acabado de ser eliminado e ele postou no Twitter com um Moto G antigo. Então, ele tinha acabado de ser eliminado e postou com o Moto G dele. E a comunidade e os fãs dele falaram: pô, Motorola, troca o Moto G do Gil, por que vocês não fazem o Moto Gil? E não sei o quê. E a gente sempre faz um social listening muito apurado e acompanha os nossos fãs e o que a comunidade, de forma geral, está falando daquele produto ou daquele momento, enfim, os trend topics e tudo mais. E a gente começou um diálogo com esses fãs, falando, pô, quem sabe, não sei o quê. A gente fez um squad na empresa, se reorganizou e falou, cara, tá chegando o G50, vamos transformar o G50 em Moto Gil.
E aí a gente contratou o Gil do Vigor Sensacional. para ser o pai dos Moto Gs na época, e ele lançou o Moto G50, e aí deu muito assunto, gerou muita conversa. Depois ele fez uma campanha junto com a gente para Claro, junto com o Thiago Leifert, rendeu muita conversa. Ele fez campanha do Dia dos Pais, porque ele era o pai dos Moto Gs, então foi um barato, assim. Uhum. E o segundo case foi agora, que de fato foi isso que você falou, a gente está vivendo ainda uma onda de Y2K, né? De anos 2000, tanto na moda, como em cores, como em produtos e etc. E, obviamente, na memória afetiva. E a gente tinha o Razor, que é o nosso dobrável, nosso flip phone, né? Para ser lançado. E o Global trouxe a campanha do flip phone e ela era uma campanha muito pautada em design e nas potencialidades que o telefone oferecia, porque nos bastidores eu falei para a Rafa que a tela externa do aparelho é incrível. Então a campanha global era muito pautada nessa história. Mas nos Estados Unidos, eles iam para a quarta geração desse produto. Aqui no Brasil, a gente só tinha lançado um e fazia muito tempo, foi antes de pandemia e tudo mais. E a gente não tinha feito uma campanha de marketing, era um produto ainda importado, a gente trouxe uma edição limitada e tudo mais, e a gente falou, não, para tudo. Aqui a conversa tem que ser outra. Por isso que você falou, assim, Sim. o V3 rosa, no Brasil, foi O auge. o auge, né? O auge Era o do... sonho de qualquer Exatamente. menina, aquele V3 rosa. E aí a gente fala que foi a tempestade perfeita. Por quê? Porque a gente reuniu essa tendência Y2K, né? O V3 voltando na sua melhor forma, né? Evoluindo junto com a tecnologia. E a gente tem uma parceria com a Pantone, né? Que é a líder em cores, em consultoria de cores no mundo. E ela lançou nesse ano a cor do ano. Todo ano, ela, um mês antes do ano virar, ela divulga a cor do próximo ano. E a cor desse ano é Viva Magenta. Viva Magenta é o quê? Rosa. Aí a gente falou, A cara, cor do V3. é a tempestade perfeita. A gente não pode seguir a campanha global. A gente tem que contar uma história que traga essa memória para dentro do cenário, né? E aí eu sempre falo uma frase para todo mundo que não existe memória sem emoção, né? Então, quando você tem uma memória, é porque realmente teve uma emoção. E a gente tem que resgatar essa emoção e pôr para jogo para criar essa conexão com o consumidor. Pois bem, então a gente falou, como é que a gente vai fazer isso? Reunimos outro squad, que eu acho uma delícia trabalhar em squad, assim, E são squads colaborativamente. criativos, assim? Como que funciona? Não necessariamente. Esse squad, ele foi multidisciplinar. Então, houve, dentro do processo, um brainstorming, mas as pessoas não necessariamente que estavam lá eram pessoas criativas. Isso que é legal, porque você acaba tendo inputs de pessoas que não estão acostumadas necessariamente a criar, mas que talvez venha uma boa ideia e sempre vem. Então, a gente trabalha nesse squad multidisciplinar de marketing e comunicação, né? Obviamente são pessoas de marketing e comunicação. E aí, dentro desse núcleo de trabalho, surgiu a ideia da gente fazer uma coisa diferente, que a gente não podia fazer algo comum e que qualquer empresa faz, né, como filme publicitário. A gente teve a ideia de fazer um videoclipe. E esse videoclipe nasceu de um sonho de trazer o Razor conectado à música, que foi ícone e sucesso na voz da Britney Spears, que foi Oops, I Did It Again, que tem tudo a ver com essa Mais história. uma vez a questão da nostalgia e esse Sim, diálogo. porque Britney, anos 2000, a música fala, opa, fiz de novo, né? Porque depois de um tempão a gente volta com o V3 rosa, né? E aí a gente falou, bom, tem que ser uma voz que represente para o Brasil tudo tudo que a gente quer falar, tudo que a Motorola representa, né, em termos de diversidade, de inclusão, de democratização,
mas ao mesmo tempo bom gosto, porque esse aparelho E um talento incrível, né, dessa talento pessoa. incrível, talento incrível. E aí você fala, bom, sonhar não custa nada, né? Eu só quero comprar a música Oops, I Did It Again e só quero convidar a maior estrela do Brasil da atualidade para fazer essa campanha. Humilde. Mas como a gente é brasileiro e não desiste nunca, para quem não sabe, a gente teve a ideia de chamar Glória Groove para fazer a campanha, e a Glória, ela é super seletiva, assim, por ser inteligente, por ter um direcional de carreira estratégico, assim, ela constrói muito bem a história da carreira dela, ela tem a liberdade de dizer não, né? E a gente falou, bom, a gente está preparado para o não de Glória Groove, mas a gente optou por se envolver pessoalmente nessa contratação e no licenciamento da canção. Então, eu liguei para os autores da música, contei toda essa história e falei, olha, a gente está super animado em fazer isso. Queria saber o que vocês acham. Eles ficaram super empolgados e falaram, conta com a gente quer fazer também. Ai, que legal. Da mesma forma, eu liguei para o empresário da Glória, contei toda a história e falei, olha, a gente tá aqui humildemente pedindo... E ele falou, não, vou falar com a Glória. A Glória ficou também apaixonada pelo projeto. Apaixonada a ponto de se envolver do momento zero até o final da campanha. Então, ela participava de reunião executiva. Ela Entendeu? sentava para fazer PPM. Para quem não sabe o que é PPM, é a pré-produção do Eu não ia filme. conseguir fingir normalidade com a Glória Groove na reunião. Eu ia olhar Então, pra... e aí, quando a primeira vez que ela veio para a reunião, e sempre de Daniel, né? Porque Uhum, Glória é o claro. personagem, a gente ficou super assim, ai, a gente te chama de Glória, a gente te chama de Daniel, como é que é? E é uma pessoa super humilde, super acessível, mega inteligente, que contribuiu para o projeto a ponto de dar uma naturalidade, uma verdade, né? E, obviamente, nos permitiu aí ter um feedback de uma pessoa importante no uso do aparelho. Então, ela usa o aparelho, ama o aparelho, e para a gente foi super legal fazer uma campanha diferente, não forçação de barra, porque foi um videoclipe dela, é o trabalho dela, né? Ela deu a voz dela, a gente depois deu de presente a música para ela, depois de comprar os direitos, a gente falou, olha, é sua, Que legal. né? Então foi super bacana. Essa campanha, ela rendeu, assim, números impressionantes pra gente, em termos de resultado de marketing. Então, eu vou colar aqui, ó. A gente tem uma medição de awareness, consideração e preferência de compra. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quais são os indicadores que vocês olham quando é marketing e branding voltado a essas campanhas? São Basicamente esses, tá? isso, sentimentação de marca, tem o tracking da campanha, que daí envolve um pouco de neuromarketing, né? O que aquele consumidor está prestando atenção durante aqueles 15 segundos que são super rápidos. Então, daí para você esquematizar qual informação você vai pôr aonde, mas no que diz respeito a KPIs, awareness, consideração e intenção de compra. E a Motorola, não sei se todos sabem, a gente é segundo lugar em market share no Brasil há 8 anos seguidos. Líder no mercado no segmento mid-tier, né? A gente tem aí uma liderança também há bastante tempo, por conta de Moto G. Moto G é a nossa maior base consumidora hoje dentro da Motorola. A gente tem mais de 14 milhões de clientes ativos no Brasil. E a gente sabe que tem um desafio no premium, porque a gente trouxe muitos aparelhos premium ao longo da história, mas com a vinda de Moto G, e o Brasil, né, sendo um país em desenvolvimento, a gente sabe que não é todo mundo que tem mais de 3, 4 mil reais para comprar um produto. Então, o nosso desafio no premium, a gente sabe que tem outros players bastante importantes e consolidados no mercado, é o maior hoje de conquistar espaço. E a gente falou, pô, a vinda desse dobrável, ela vai significar aí uma oportunidade bastante grande para a gente, mas como internamente a gente fala, é uma jornada, quase uma maratona. Ela não é uma corrida de 100 metros, né? A gente não pode ter a pretensão de que em um lançamento a gente vai conquistar o mercado todo e vai adquirir a liderança, mas
essa campanha ela nos rendeu resultados impressionantes. Então, de awareness, a gente aumentou 13 pontos percentuais, não foram 13%, foram 13 pontos percentuais de awareness no premium. E na consideração, 14 pontos percentuais. E intenção de compra, 4 pontos percentuais. Parece pouco, mas para premium é um resultado gigantesco. O que mais me deixou feliz nessa campanha foi justamente o que a gente estava falando de diálogo. Por quê? Porque a gente fez um trabalho de embedar esse videoclipe dentro da nossa página de loja online da Motorola. A pessoa via o videoclipe que tinha de 3 a 4 minutos e tinha a opção de seguir conhecendo o produto. Ou não, ouvia o videoclipe e boas. No primeiro mês, a gente teve mais de 14 mil acessos à página do produto. Então, via o videoclipe, dava o clique e ia para a página do produto. Para a gente, número massa, né? Mas mais do que isso, eu acho que a grande vitória foi, e para quem gosta de online, estuda online, foi. As pessoas ficavam 12 minutos, em média, na página do produto. Ou Isso seja, cada vez mais é difícil. se o clipe tem 3 minutos, a pessoa ficou 9 minutos olhando o produto. Então, para a gente foi uma vitória sensacional, porque só de conhecer, considerar, E emoção, né, que gera, né? e Porque gera não é só memória. No estar fim do lá, dia, não mas teve... sim é gerar memória, é a conexão, é Exatamente. ver o artista, é ver o storytelling que vocês estão contando ali. Então vai marcar. Isso é Exatamente. incrível. E aí, para a campanha, falando de storytelling, então a gente começou de uma forma muito legal, que era como se a Glória estivesse lançando um single. E aí, depois a gente convidou a banca digital para vazar a informação, como se fosse, uau, vazou o novo single da Glória. E depois de 2 dias, a gente lançou o produto. Legal. E aí, daí vieram os cortes. A gente fez do videoclipe de 3 minutos, cortes de 1, 30, 15, 5. E espalhou por todo o mix de meios, né? TV, digital, out of home, etc. Né? É incrível. Você falou de dados, eu fico muito curiosa para saber como que vocês olham esse analytics, assim, intenção de compra, consideração, awareness. Quais são as métricas mesmo que vocês olham quando olha, por exemplo, diferenciando intenção de compra, consideração e awareness? Mais para contextualizar para nossa audiência essa visão mais analítica mesmo. Então, como é que a gente constrói toda a estratégia? Então, parte-se do princípio que você precisa que as pessoas conheçam a sua marca e conheçam esse propósito de marca. Então, o começo do funil é o awareness. Então, toda campanha, se ela não tiver awareness, por mais que ela seja voltada a vendas, ela não ela não é consistente o suficiente do que se você pulasse essa etapa e fosse para consideração. Então, como profissional de branding, eu diria, e aí sou grande defensora dessa parte do funil, é que é um erro se a gente não fizer essa fase de awareness. A gente vê muitas marcas pulando essa etapa e já indo para uma consideração onde você não cria essa conexão com o consumidor. Então, essa primeira fase, ela tem que ser muito bem feita, por mais curta que ela seja, né? Então, é esse tipo de história que a gente procurou contar. Como é que a gente planeja isso? Então, dentro do mix de e-mails que a gente tem o YouTube como grande plataforma de contação de história. O Spotify, nesse caso, também foi nosso grande aliado por conta da parte musical. Mas a gente tem as redes sociais. Então, a gente trouxe muita temática Y2K para dentro da conversa antes mesmo de lançar o videoclipe. Então, Get Ready With Me. Aí, depois que lançou o videoclipe Dueto com a Glória Groove. Aí, depois, a gente teve a dancinha. Então, toda essa atividade a gente mediu de acordo com os KPIs de cada mix de meios, né? Assim, então, a gente procurou inovar em todas as etapas do funil. Na parte de consideração, normalmente a gente faz um trabalho que é assim,
Ah, pensando e tentando ilustrar aqui para vocês que não estão, é que a gente que trabalha em tecnologia, eu vou falar e ninguém vai Aham. entender, mas assim, se a câmera do celular tem 50 megapixels, você fala: "Tá, o que ela faz? O que ela faz?". Uhum. Então sempre a gente procura trabalhar, tá bom, tem uma câmera de 50 megapixels. Qual é o benefício dessa câmera? Então teve um projeto super especial que a gente fez em parceria com a Vivo, por exemplo, que a gente fez, um spin-off do Cidade de Deus, que estava comemorando 20 anos de vida, e que a gente fez um curta-metragem gravado com um aparelho nosso que tinha uma câmera de 200 megapixels. Então essa é a Essa forma é a mensagem e o diálogo que a gente de estava de falando. de tangibilizar. Olha, um celular assim, ele entrega para você uma experiência de câmera assim. Sim. Né. E na fase de conversão, óbvio que o que a gente mede, são as coisas básicas, né, que qualquer mercado mede, né, taxa de abertura, CTS, CPA, Todos todas os as Cs e nomenclaturas, taxas. exatamente. Mas eu acho que sem respeitar todas as etapas, por mais rápidas que elas sejam, você Uhum. não tem uma campanha coesa e não consegue construir conversa. Perfeito. Ouviram, né? Fica aí a dica. Andréia, a gente falou muito sobre estratégias e Motorola, e eu queria agora uma luz para sua carreira, né? Que foi dinâmica, que foi diversa. Quais são suas dicas de carreira e dicas para quem quer entrar no marketing desse universo? Ou para quem também quer trabalhar em eventos, porque você teve também essa jornada. Sim. Dicas de carreira para nossa audiência que podem ajudar aí essa jornada e que te ajudou, né? Foram aprendizados seus. É legal essa pergunta, porque hoje eu tenho uma filha de 17 anos, né, e outro de 7. Então você fica imaginando, fala: "Poxa, ela tá justamente nesse momento de definição de carreira", e eu converso muito sobre esse assunto com ela. O mundo mudou, da época que eu era estudante até hoje, que são os estudantes de hoje ou que querem migrar para essa profissão. Acho que a palavra da hora é bagagem. Então, quem quer trabalhar com marketing, ou seja lá o que for, arquitetura, obviamente medicina você tem um conhecimento técnico, mas assim, marketing você tem que ter bagagem. Principalmente quem quer trabalhar em branding ou dentro de uma agência, ser criativo, porque a criatividade ela vem dessa bagagem, né? Ela vem da observação, ela vem das vivências. Então, assim, obviamente, a academia ela te traz muita coisa, mas a sua bagagem ela dá o tempero necessário para o teu sucesso. A segunda coisa é a resiliência. Nem todo caminho corporativo é fácil. Então, a gente tem que ter paciência e saber ser gestor da própria carreira, né. A grande, sacada, eu acho que hoje, é a gente perceber que a faculdade, ela nos dá uma base do começo, mas se você quiser adquirir essa bagagem acadêmica, hoje existem vários cursos maneiríssimos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, gratuitos ou pagos, para que você possa incorporar saberes para te ajudar a evoluir. Por exemplo, eu era uma pessoa totalmente de offline, né? Quem faz live marketing, hoje não por conta da pandemia, porque tinha os eventos híbridos, Uhum. todos os KPIs mudaram, mas assim, antes era ao vivo. Então, eu fui buscar conhecimento digital, né, para me aprimorar e para ser uma boa executiva. Para entender a cabeça do consumidor, cara, eu recomendo super um curso de neuromarketing. Super, super, assim, é encantador, eu acho que o potencial do ser humano é gigantesco, e quando você começa a estudar, você fala: "Gente", pra mim é a área mais apaixonante hoje, assim, que eu diria como recomendação e dica de estudo. E hoje, acho que, assim, também tem um pouco do futurismo. E o futurismo, ele virou meio moda, porque tem, temas e todos Tudo é os o futuristas. futuro, né? Mas eu acho que a gente não pode subestimar o futurismo, né, porque eu acho que os cursos de futurismo ensinam a gente a analisar a tendência. Então, para um profissional de marketing, sacar e antecipar essas tendências também é uma coisa importante.
né? Então, eu acho que basicamente é isso. E ter cara de pau, gente. Eu acho E que tem se que se meter, tacar. Tem que se tacar, Eu não ter sempre falei isso também. medo. E tentar lidar com a situação de igual para igual. Assim, hoje as empresas mudaram muito, né? A gente tem muito acesso e essa coisa hierarquizada não funciona mais, né? Quantas vezes eu falei aqui na entrevista de Squad, né? Uhum. Então, eu acho que tem essa ousadia, essa coisa da cara de pau também. E André, pra gente finalizar o nosso papo, porque se deixar a gente fica, Ih, tem muito tem assunto. muito Não falei de assunto. nada ainda. Foi só uma porcentagem. É, dicas de conteúdo para nossa audiência, podcasts, livros, artigos, filmes que você assistiu que pode ajudar a nossa audiência aí a enriquecer mais o seu portfólio de aprendizados. Ai, meu Deus, tem muita coisa. Vamos lá. Podcast, eu tenho ouvido muito e tenho ficado cada vez mais encantada com Mano a Mano, do Mano Brown. Eu acho que ele tem trazido questões super importantes pra gente. E amo, amo. É, de conhecimentos gerais, assim, cara, Wes Anderson, vejam todos os filmes. O cara é genial. Amo, amo de paixão. E para quem quer entrar um pouco nessa cabeça de criatividade, de reflexões, quem não viu, eu recomendo ver David Lynch. A trajetória dele é maravilhosa. E Lars von Trier, que daí fala sobre comportamento humano. São dois diretores, acho que, de cinema que são essenciais para quem gosta de estudar ser humano. Bom, é isso. Eu sou meio das antigas. Amo Almodóvar também. Adoro as coisa mais dramática e de cores, né? E atualmente a gente tem estudado muito. Eu falo a gente porque a gente virou uma família lá na Motorola, marketing olfativo e os 5 sentidos. A gente tem trabalhado muito em cima desses sentidos. Então a Motorola desenvolveu uma fragrância para o celular novo, como carro, cheirinho de Olha, carro não sabia novo. disso, que legal. Então, quando a gente compra o celular, abre a caixinha, tem o cheiro de celular novo. Então, a gente tem isso, tem estudado muito esses estímulos, cores, a gente tem estudado muito cores também. Então, eu recomendo, são os assuntos do momento, assim. André, muito obrigada. Adorei as Imagina! dicas. Depois vou anotar todas para seguir. Curti muito saber um pouco sobre como que é a estruturação de campanhas de storytelling, olhando para o universo de smartphones, celulares, a própria nostalgia que a Motorola traz e essa adaptação para o Brasil. Acho que é fantástico, né? Essa liberdade que vocês têm e realmente capacidade de vocês entenderem o público de vocês, o público brasileiro e a diversidade que tem, né? E as conexões que podem ser geradas. Então, curti muito trazer você aqui. O espaço está sempre aberto para você. Obrigada. Com certeza vamos aí ter mais conversas também. Links, descrição, tudo vai estar aqui na descrição do episódio para vocês acompanharem, André. E muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado o convite, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Até a próxima.